Oi, gurias, tudo bem? Estamos aqui mais um dia com os nossos casos de Halloween e hoje eu trouxe para vocês o massacre de Columbine, que é muito conhecido, foi bem conhecido nos anos de 1999, que foi o ano que aconteceu o massacre. E hoje eu vou contar para vocês toda essa história e os motivos de por que tudo isso aconteceu, então vem comigo. Primeiro eu vou começar contando sobre a vida dos atiradores, que foram dois, e como o que aconteceu com eles antes do massacre, como que era a vida deles, etc., que está totalmente ligada ao que aconteceu nos anos seguintes. O primeiro atirador, que é o Eric David Harry, ele foi um dos atiradores e ele nasceu no dia 9 de abril de 1981, nos Estados Unidos. A família do Eric se mudava frequentemente porque o pai dele era piloto de transporte da base aérea dos Estados Unidos. Já sua mãe era dona de casa e o Eric tinha um irmão mais velho que se chamava Kevin. Já que sua família se mudava muito, eles estavam morando naquela época em Nova York e se mudaram para o Colorado em 1993. A cidade em que eles moravam lá em Colorado se chamava Littleton e desde o dia que eles foram para lá, eles já tinham se mudado cerca de 3 vezes. E durante esse meio tempo, o Eric conheceu o Dylan, que é o nosso segundo atirador, que eu vou contar um pouco da história dele depois. Ele conheceu o Dylan na escola onde ele estudava, que se chamava Columbine School. O Eric, na escola, era um garoto super bem, ele era estudioso, ele só tirava notas boas. E a sua relação familiar era regular. Ele não tinha grandes problemas, mas ele tinha problemas com a família. E por algum motivo, o Eric, ele tinha um rancor e um ódio de pessoas em geral. Ele tinha um diário e nesse diário ele escrevia sobre as pessoas que ele queria vê-las sofrer, que ele queria vê-las pagar por tudo que elas já fizeram com ele. Eles fizeram uma pesquisa com o Eric e descobriram que ele tinha várias características de um psicopata. Então, esse ódio, esse rancor dele era por conta dos seus traços de psicopata. Vou ler alguns trechos que estão disponíveis do diário do Eric, que ele fala sobre esse ódio dele com as pessoas e etc. É as pessoas em geral, tá, gente? Não é relacionadas só à família ou etc. Ele coloca como as pessoas em geral ele sente esse ódio. E um dos trechos do diário diz: odeio vocês por me deixarem de fora de tantas coisas divertidas. E não diga, ora, a culpa é sua. Porque não. Vocês tinham meu telefone, mas não deixam aquele estranho do Eric vir junto. Não posso ser traído pelo meu sentimento de simpatia, misericórdia ou algo do gênero. Agora eu vou contar um pouco da história do Dylan Claiborne, que é o segundo atirador desse massacre. Dylan Claiborne nasceu em 11 de setembro de 1981 em Lakewood, no Colorado, nos Estados Unidos. Era filho de Thomas Claiborne e Susan Claiborne. Eles frequentavam a igreja com seus filhos. O Dylan e o Eric, eles participavam de oficinas teatrais. Então, gente, eu vou começar então de novo pra vocês de onde eu parei, da onde o vídeo parou, na verdade. Infelizmente, vocês não vão conseguir ver eu fazendo a maquiagem, porque cortou tudo. Mas a maquiagem é essa, ficou bem legal. No final do vídeo eu explico mais pra vocês. O Dylan e o Eric, eles participavam de oficinas teatrais na escola. E os dois jogavam muitos jogos de computador, enfim. E eles começaram a... Os dois começaram a criar bombas caseiras. E eles começaram a postar na internet. Eles tinham um site. E nesse site eles postavam tutorial sobre como fazer bombas caseiras,
E o Eric também postava os trechos do diário dele, enfim, onde ele postava como ele odiava as pessoas, tudo aquilo que ele escrevia no diário dele. O Dylan, ele tinha um comportamento totalmente diferente do Eric. Foi feita uma pesquisa também com ele, e nessa pesquisa eles conseguiram perceber que o Dylan ele tinha traços depressivos, diferente do Eric, que já tinha traços de psicopata. No diário do Dylan, eles conseguiram perceber que o plano foi criado mais ou menos um ano antes, sido feito em prática, né? E em 1998, os dois resolveram começar a roubar. Então, eles roubaram uns eletrônicos que estavam dentro de uma van que estava estacionada no estacionamento. E esses eletrônicos estavam no banco da frente da van e eles roubaram. Os policiais que estavam perto viram eles, pegaram eles, prenderam. Só que o Dylan e o Eric, eles eram bons de papo, eles sabiam conversar e eles conseguiram contornar toda aquela situação. Os policiais não prenderam ele, não fizeram nada. Ele só convidou eles para participar de serviços comunitários e que se eles cumprissem esse serviço comunitário, a ficha deles estaria limpa, então não teria nada de roubo, enfim. E os dois concordaram com o policial, fizeram o serviço comunitário, fizeram tudo certinho e eles foram liberados 2 meses antes por bom comportamento, porque eles se comportavam muito bem, eles faziam tudo direitinho, enfim. E os policiais até falavam muito bem deles, dizendo que eles eram os meninos que pensavam pra frente, que eles tinham futuro, enfim. Os policiais gostavam bastante deles, por eles terem mudado, né? Parecia que eles tinham mudado bastante naquele tempo do serviço comunitário. E o Eric acabou até escrevendo uma carta pro dono da van, que eles roubaram os eletrônicos. Aqui no diário dele é uma história totalmente diferente, ele conta o outro lado, e eu vou ler um trechinho do que diz no diário. Os Estados Unidos não era para ser a terra da liberdade, então porque se sou livre não posso privar alguém das suas posses, se ele as deixa no banco da frente de sua van, em uma noite de sexta-feira. Então ele fala um palavrão, e logo ele termina a frase: eles devem levar tiros. E então, a partir daí, eu vou começar a contar pra vocês o dia do massacre, como tudo aconteceu. Dia 20 de abril de 1999, era uma terça-feira. O Eric tinha 17 anos e o Dylan 18. E os dois colocaram a alguns quilômetros da escola Colômbia e bem próxima do corpo de bombeiros da cidade. A bomba estava programada para explodir às 11h14 da manhã. Então eles colocaram a bomba bem próximo do corpo de bombeiros, porque o plano deles era: quando a bomba explodisse, todas as outras autoridades, policiais, ambulâncias, etc., ficassem voltadas e preocupadas apenas com aquela bomba que está perto do corpo de bombeiros. Então, quando ela explodisse, a atenção toda seria só para aquela bomba. Porém, a explosão da bomba acabou sendo pequena, teve pouco fogo, então eles conseguiram conter as chamas bem rapidinho, não durou minutos, e então o plano deles começa a ter uma falha a partir daí. Às 11 da manhã, o Eric e o Dylan chegam na Columbine School, um no lado sul e no outro no lado oeste da escola. Eles estacionam os seus carros nos estacionamentos, e o alvo deles naquele momento era a lanchonete da escola. Os dois estavam com mochilas, e os dois estavam com a bomba que estava dentro da mochila, e essa bomba estava programada para explodir dentro de minutos, então eles tinham que ser rápidos. E então eles entraram dentro da escola, foram até a lanchonete e colocaram as bombas. Então, como as bombas estavam dentro das mochilas, um largou perto da cozinha e o outro largou mais no centro da lanchonete ali para explosão. E quando eles largaram as mochilas, eles já saíram, e um foi para a entrada da escola e o outro para a saída. Para quê? Para quando explodisse tudo as bombas, quem tentasse fugir da escola, eles já estariam na porta ou na saída,
armados e quem tentasse fugir ia levar tiro. E dentro do carro deles também havia bombas caseiras que estavam programadas para explodir ao meio-dia. Por quê? Porque eles pensaram assim, quando chegasse a polícia, quando chegasse os familiares, enfim, os jornais, todo mundo que estivesse preocupado com a situação, eles ficariam ali no estacionamento, né, próximo dos carros. Então, quando eles chegassem, quando estivesse já cheio de gente ali, a bomba do meio-dia ia explodir e ia matar todo mundo que estava ao redor do colégio também. Então, eles começaram a perceber que os alunos começaram a sair para fora, assim, do colégio, começaram a sair para fora da escola. Então, eles perceberam que as bombas caseiras dele tinham dado totalmente errado, então eles tinham que partir para o plano B. As bombas não tinham explodido. Às 11h19, eles perceberam que havia um casal de amigos sentado na grama lanchando. O nome dela era Rachel e o nome do menino era Richard, ambos de 17 anos. E o Eric e o Dylan observaram eles lá, então eles foram até eles e chegando lá, eles abriram um casaco, porque eles estavam com um casaco preto. Então eles abriram o casaco, tiraram as armas e já atiraram nos dois. A Rachel levou 4 tiros e o Richard levou 8. O Richard, ele conseguiu se fingir de morto, enfim, e ele conseguiu se salvar, ele não morreu, mas a Rachel morreu na hora e ele ficou paralisado do peito para baixo. Então, hoje ele conta que quando eles chegaram, o primeiro a matar foi o Eric e ele já de cara já matou a Rachel. E logo após, eles entram na escola de novo e eles já entram e observam 3 amigos numa escada e já atiram nos 3. Então, o barulho dos tiros já dá pra ouvir dentro da escola em si. Então, um professor chamado Professor Davis, ele percebe que tem algo de errado dentro da escola, indo para avisar os alunos na lanchonete, porque lá na lanchonete tinha bastante gente, que era intervalo. Então tinha bastante gente na lanchonete, então ele sai correndo para avisar os alunos. E nesse tempo que o professor avisa os alunos na lanchonete, os dois já mataram mais 5 alunos. Então eles matam as pessoas muito rápido. O professor Davis percebe que é tiro, ele percebe que tá vendo um tiroteio, e então ele corre na lanchonete de novo, sobe em cima de uma mesa e grita pra todo mundo se acalmar, porque tava todo mundo em pânico, tava todo mundo apavorado, não sabendo o que fazer. Então ele sobe em cima de uma mesa e grita pra todo mundo se acalmar, todo mundo ficar em silêncio, porque o que estava acontecendo naquele momento era sério e não era brincadeira. No outro lado da escola havia a professora Pitt, que percebeu que havia algo de errado, porque ela percebeu a gritaria dos alunos, enfim. Então ela foi até o corredor, foi caminhando em direção, acompanhada com um aluno, que é o aluno Brian, e eles foram em direção ao Eric e o Dylan. E chegando lá, o plano deles era conversar com eles, enfim, porque ela não sabia que estava havendo um tiroteio. Ela achou que era apenas uma brincadeira e que não era nada sério. Então, o plano deles, a intenção deles era chegar lá, conversar, falar pra eles pararem, porque tava apavorando bastante gente, tinha bastante gente com medo. Só que chegando lá, o Eric e o Dylan percebem que os dois estão vindo e atiram contra eles, então eles saem correndo e se escondem na biblioteca. Chegando na biblioteca, ela percebe que tem vários alunos lá já escondidos, então ela pede novamente. E então a professora Pitt faz uma ligação para a polícia, e essa ligação foi feita às 11h22 e o primeiro tiro foi dado às 11h19, então foi tudo muito rápido o que aconteceu. O professor Davis consegue salvar vários alunos que estavam no segundo andar da escola, e quando ele estava voltando para salvar mais alunos, o Eric e o Dylan viram ele e não pensaram 2 vezes e atiraram no peito dele. Porém, ele conseguiu se salvar
E o Eric e o Dylan seguiram, eles seguiram caminhando, e o professor conseguiu ir se arrastando até um laboratório e se escondeu lá. Nesse momento já estava chegando as ambulâncias, os policiais. Em uma das salas, um dos alunos coloca uma placa na janela escrita: "Uma pessoa sangrando até a morte. Aqui." Então, às 11h29, o Eric e o Dylan entraram dentro da biblioteca e perceberam que tinha muita gente escondida lá. E tinha muita gente mesmo. Só de alunos tinha 52 alunos. O Eric atira em alguns alunos que estão próximo a ele. Ao todo, só na biblioteca foram 10 alunos mortos e 12 feridos. Ao 12h08, a professora Pitt, que estava trancada em uma sala com os alunos, ela escuta o Eric e o Dylan, e ela escuta eles contarem até 3. Então eles contam 1, 2, 3, e ela escuta alguns disparos. E naquele momento, o Eric e o Dylan, eles cometeram suicídio ao mesmo tempo. E esse foi um dos massacres mais famosos, onde já teve filme, já teve documentário, já teve livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!